Olá pessoal, estou mais uma vez aqui para ajudar os acadêmicos de medicina com as perguntas que me foram enviadas, um pouco em cima da hora para responder, mas eu vou fazer um resumo delas, tá? Para dar ideia das respostas e do programa. Só que tem uma coisa, né? É importante que vocês estudem pelas aulas dadas, né? Até porque cada professor tem sua maneira de interpretar a resposta, e ainda mais juridicamente, que a gente sempre tem uma variável aí, né? Então, estudem pelas aulas, eu estou aqui só para fazer um resumo para poder lembrar vocês, tá bom? Então, são perguntas que me foram enviadas sobre aspectos legais da prática médica, R2, né? A primeira pergunta: segundo o artigo 41 do Código de Ética Médica, é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico responder todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas e terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. Ok? Em relação a esse tema tratado neste artigo, queira conceituar eutanásia, distanásia, ortanásia e mistanásia. Vamos lá, resumidamente, tá? Para lembrar. Eutanásia. Eutanásia é o encurtamento da vida, tá? Então, assim, é o encurtamento da vida. A pessoa é proibido no Brasil, alguns países no exterior, salvo engano, Bélgica, não sei se a Suíça, mas alguns países no exterior, muito poucos, mas aceitam a eutanásia, que é o encurtamento da vida do paciente, sabendo que ele tem um prognóstico que vai levá-lo, vamos dizer, à morte, vai ter sofrimento, há o encurtamento da vida. Então se desliga aparelhos, se ministram drogas para encurtar a vida do paciente, aí salvaguardando ele não ter que passar por momentos dolorosos, né? Ou ficar vegetando através de equipamentos, né? Então a eutanásia é isso, tá? É proibida no Brasil. A distanásia é de estender a vida, né? Estender a vida do paciente, né? Através de soluções que não visam a qualidade de vida do paciente, mas a quantidade de tempo, né? Estender essa quantidade de tempo de vida. Então você usa de todos os meios possíveis através de drogas, de procedimentos, de mecanismos de ventilação, e você prolonga a vida desse paciente, ainda que a qualidade dele seja péssima, mas a intenção na distanásia é você estender a vida do paciente. O que no Código de Ética Médica, né, vai em encontro aos cuidados paliativos, né, e de acordo também com a dignidade da pessoa humana, isso infringe, porque você só pensa em prolongar a vida e a qualidade é péssima, né? A pessoa tá vegetando, tá entubada, não tem como retornar mais, você fica ali através de quimioterapia, um monte de coisa, estendendo a vida dela, né? É como se fosse uma certa tortura, tá bom? Agora a gente ainda tem a ortanásia. A ortanásia seria o quê? Thanatos quer dizer morte, né? Então a ortanásia seria boa morte. O que é que seria boa morte? Seria você usar de todos os meios como profissional, né, para esta pessoa. Não seria nem encurtar a vida deste paciente, nem estender a vida deste paciente. Seria
cuidar da vida desse paciente sem estes exageros de encurtar ou estender a vida. Seria a boa morte, você cuidar de maneira paliativa até que ele viesse a morrer, para ele ter uma qualidade de final de vida que seja compatível com esse tempo, né? Então esta seria a ortanásia. É o que é preconizado hoje pelo Código de Ética Médica, que seriam os cuidados paliativos, tá bom? E você tem a mistanásia. O que é que seria a mistanásia? A mistanásia, muitos doutrinadores encaram a distanásia como se fosse, a mistanásia, como se fosse uma eutanásia social. O que é a mistanásia? A mistanásia vem do grego, é uma morte infeliz, né? Mis é infeliz e thanatos, como eu já disse, morte. Então, a morte infeliz é mais uma morte através de falta de cuidados sociais. É aquele paciente que morre porque não tem os cuidados essenciais que seriam disponíveis numa sociedade para atendimento e para a saúde dessa pessoa, né? Tem a ver com assistência pública. É a péssima qualidade da assistência pública que leva à mistanásia, né? Porque seria uma morte através de uma péssima qualidade de assistência pública social, tá bom? Muito comum em países como a América Latina, como a África, né? Vamos lá, segunda pergunta. Considerando a definição de conceito de autonomia, segundo o professor José Roberto Godinho, uma pessoa autônoma é um indivíduo capaz de deliberar sobre seus objetivos pessoais e de agir na direção dessa deliberação. Respeitar a autonomia, valorizar a consideração sobre as opiniões e escolhas, evitando da mesma forma a obstrução de suas ações, a menos que elas sejam claramente a menos que sejam claramente prejudiciais para outras pessoas. Demonstrar falta de respeito para com o agente autônomo é desconsiderar seus julgamentos, negar ao indivíduo a liberdade de agir com base em seus julgamentos, ou omitir informações necessárias para que possa ser feito um julgamento, quando não há razões convincentes para fazer isso, né? Está se falando aqui da autonomia de vontade, né? Agora a pergunta: explica a importância deontológica do dever de informar do médico. O que é a importância deontológica? A importância deontológica é o dever que o profissional tem. Então, a importância deontológica do dever de informar do médico é o dever que ele tem em agir, a obrigação que ele tem em agir, né? E está consagrado, isso está consagrado lá no Código de Ética Médica, artigo 22. É vedado ao médico, artigo 22, deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em risco iminente de morte. Porque em risco iminente de morte, o paciente não está em condições normais de decidir de plena autonomia da sua própria vontade, tá? Artigo 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Estes são os deveres do médico, ele é vedado fazer isso, tá? Ele tem que garantir a autonomia de vontade do paciente, salvo, claro, em risco iminente de morte, como a gente viu antes. Artigo 34. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando esta comunicação, que é dever dele,
possa vir a provocar algum dano ao paciente. Aí ele não fala com o paciente, ele vai procurar o representante legal, porque o paciente, diante do dever que o médico tem em informar, esse dever deontológico, que é um dever que vem do Código de Ética, é um dever legal, ele informar ao paciente, para o paciente estar completamente bem informado e consciente de suas condições, para poder decidir sobre o que fazer com a sua saúde, com a sua integridade, tá? Só que existem exceções, salvo em risco iminente de morte, porque aí ele não vai estar em condições psicológicas e até físicas de tomar uma decisão dessa, aí o médico tem que intervir e o médico usar assim da sua autonomia para decidir. Ou então, em caso que esta informação possa vir causar algum dano ao paciente, o médico, entendendo assim, vai procurar o representante legal do paciente, a sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, se for o caso. Vamos para a próxima. O que se entende por termo de consentimento livre e esclarecido e qual a sua importância deontológica? Tem a ver com a pergunta que eu falei, que eu respondi agora há pouco. O termo de consentimento livre e esclarecido, ele vem a consagrar a dignidade humana prevista na Constituição Federal, né? Autonomia de vontade do paciente, que está consagrado no Código de Ética Profissional, então é um dever deontológico, porque é um dever, obrigação que está colocado em lei no Código de Ética, tá? E então ele é obrigado a informar livre e esclarecidamente. Livre porque ele não tem que estar coagido a fazer nada, né? Porque advém do esclarecimento. Esclarecer é esclarecer de maneira que a pessoa tenha o entendimento completo de sua real situação. Não é termos técnicos para um paciente que sequer, vamos dizer, sabe escrever ou sabe entender o que está sendo falado. Tem que ser colocado na linguagem do paciente que ele possa entender. Ele entendendo o seu real estado, seu diagnóstico, seus prognósticos, ele vai poder, dando condições de escolha, né? Olha, se não for feito assim, terá que ser feito assado, existem estes riscos, aqueles riscos, para ele poder ter opções de escolha. Isto é um termo de consentimento esclarecido, porque ele foi esclarecido de todas as reais condições e das suas possibilidades de escolha, e ele livremente vai escolher. Para ele estar livre na sua escolha, ele tem que ter entendido claramente o que se passa, as condições futuras de prognóstico, os procedimentos vão ser realizados, suas possibilidades de escolhas, para ele livremente escolher. Que a escolha é pessoal, é a integridade física do paciente, tá bom? Com aquelas duas ressalvas que eu falei antes. Então, a importância deontológica, termo de consentimento livre e esclarecido, passa pelos artigos que eu acabei de ler anteriormente, que é dever do médico informar o paciente, como eu havia dito lá no artigo, está lá, é vedado ao médico, no artigo 34, artigo 22 e artigo 24. Artigo 22, 24 e 34. Tá bom? Qual da luz às vezes dificulta um pouco ler. Mas vamos passar ao próximo. O prontuário médico é um documento fundamental na atividade do médico. Nele constam de forma organizada e concisa todos os dados relativos ao paciente, como seu histórico familiar, anamnese, descrição, evolução de sintomas e exames, além das indicações de tratamento e prescrições feitos no consultório
ou hospital. O prontuário é composto de informações valiosas, tanto para o paciente quanto para o próprio médico. Sendo assim, aponte e explique pelo menos 4 funções deste importante documento médico. As 4 funções são a comunicação, né? A comunicação, que é a troca de informações entre a própria equipe médica, entre a equipe médica e o sistema de saúde, tá? E entre a equipe médica e o usuário, que é o paciente, tá? Então, comunicação. 2, educação. O prontuário médico vai servir como registro histórico e científico, né? Onde dali vai poder ser usado para estudos ou para registros, tá? Então tem essa comunicação, educação, tem a função gerencial, claro que é através do prontuário médico, que a parte, vamos dizer, faturista e a parte financeira, administrativa do hospital vai poder controlar medicamentos, estoques, compras. Então, ele tem essa capacidade gerencial também. E a 4ª, a função jurídica, porque o prontuário médico é todo o histórico médico realizado para com o paciente. Qualquer dúvida que for suscitada judicialmente, o prontuário médico é extremamente importante para ser levado a uma perícia médica e ser avaliado se o procedimento foi correto e o que realmente aconteceu com aquele paciente. Então ele é de extrema importância. Então ele tem essas 4 funções: comunicação, educação, gerencial e jurídico. Vamos passar para a próxima. Conforme artigo 87 do Código de Ética Médica, quais informações não podem faltar quando o médico faz a evolução do paciente no prontuário? As informações que não podem faltar são as informações que contêm todos os dados clínicos necessários para a condução do caso. Tem que ser preenchido, então, todos os dados clínicos, tem que ser preenchido com todos os procedimentos realizados, né? E isso tem que estar escrito em letra legível, tá? Quando for feito o prontuário médico à mão, tem que ser feito com letra legível. Isso é exigido pelo Código de Ética Médica, né? Não só no prontuário médico, mas nas receitas e laudos médicos. Então, assim, tem que estar escrito em letra legível. Ele tem que conter data, hora, assinatura do médico e o carimbo e o número do registro do médico, tá? Para poder identificar quem fez aquele procedimento em qual horário, tá? Isso é muito importante, tá? Isso tá lá no exigência do Conselho de Medicina, tá? Paciente de 8 anos de entrada na emergência de um hospital com febre, dificuldades respiratórias, saturação de 85% em ar ambiente, má perfusão periférica, pálido, com raio-x evidenciando pneumonia comunitária grave. O médico indica indicação em CTI, mas a mãe recusa essa conduta, pois tem uma filha de 3 anos que não tem com quem deixar. A família não é do Rio de Janeiro, a mãe mora só com o marido, está viajando, o marido que está viajando e os filhos. Apesar de ter sido alertada de todos os riscos, a mãe informa que não vai deixar o filho internado sozinho e deseja assinar um termo de auto-revelia, assumindo toda e qualquer responsabilidade por seus atos. Considerando o conflito entre os artigos do Código de Ética abaixo apresentados, qual a conduta do médico mais adequada para solucionar esse caso? Justifique sua resposta à luz dos princípios da teoria principialista de Bechot e Childress. A benevolência, a não maleficência, a autonomia e justiça. Então tá lá, artigo 1. Causar dano a paciente por ação ou omissão, caracterizável por imperícia, imprudência e negligência. Artigo 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente. Tal. Tem os artigos aqui, né? Então vamos lá.
Qual seria a conduta mais adequada ao médico? Aí você tem a autonomia de vontade do paciente, a representante legal decidindo que não iria deixar o filho internado porque ela tem outro filho, o marido está ausente e ela não podia deixar ele sozinho no hospital e também não podia deixar outra filha sozinha no hospital. E para a gente falar em cima dos princípios da teoria principialista. O que fazer? Né? Olha, autonomia de vontade do paciente, o estado em que esta criança se encontra, menor de idade, é um estado de extrema importância. Tem que internar, né? Teria que internar essa criança no CTI e a mãe não quis. Então, esta criança corre risco de vida, né? É aqueles casos de urgência e emergência, corre risco de vida. Mas a mãe quer assinar um auto de revelia, né? Então, considero que, diante dos interesses do menor, que a representante legal não está pensando no melhor para esta criança. Por quê? Que a gente tem lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O representante legal não está pensando no melhor para essa criança porque ela está correndo risco de vida, né? Ela tem que ser internada, ela está com pouca ventilação. Então, acho que o médico, a autoridade do médico se pressupõe a do representante legal, interna esta criança, à revelia da mãe, interna esta criança porque aí estaria o médico se sobrepondo à vontade, à autonomia de vontade do representante legal do menor, já que esta coloca a decisão da representante legal do menor, coloca em risco a vida do menor. Colocando em risco a vida do menor, ela não está salvaguardando o melhor interesse para o menor. Ela está pensando nela e no que fazer diante da situação. Não está pensando na melhor alternativa para o paciente, para o menor. O médico, assim fazendo, interna, comunica ao Conselho de Ética do hospital, comunica ao juizado da criança e do adolescente e aos órgãos legais cabíveis, de que está internando o menor à revelia da mãe para salvaguardar o interesse do menor, que é a vida do menor. Tá? Agora, em cima das teorias principalistas, primeiro, não existe teoria maior do que, não existe um princípio teórico maior do que o outro. Então, levando em conjunto, né, a justiça de que o interesse do menor tem que prevalecer, a autonomia de vontade da representante legal, neste caso, ela vai ficar mitigada perante o princípio da justiça, o princípio da benevolência e não maleficência. Porque ele vai tentar fazer o melhor possível, de acordo com suas condições, o menor mal possível, que é o quê? Entre a vida do paciente e ele ficar sem um acompanhamento de uma mãe, de um responsável, a vida do paciente, tá? E o princípio de autonomia vai ficar mitigado justamente pelo princípio da justiça, de que os interesses maiores do menor têm que ser preservados. Tá bom? Vamos lá passar para outro. É um resumo, gente. Vocês vão ter que estudar, é coisa rápida. Em um hospital particular do Rio de Janeiro, encontra-se um paciente sabidamente soropositivo, HIV, internado no UTI, gravíssimo, com sedação profunda e ventilação mecânica. Quando ainda autônomo, recusou-se frontalmente em revelar essa informação aos familiares, inclusive a esposa. Assinou termo de não consentimento, impedindo explicitamente os médicos noticiarem sua condição. Hoje, os médicos foram interpelados pela esposa exigindo a causa da doença, ameaçando processar o hospital e todos os envolvidos. Aí vem a questão.
Em relação ao dilema ético apresentado, levando em conta o dever de sigilo do médico, da gravidade do quadro, da possibilidade de evolução para óbito e dos interesses dos envolvidos familiares e da esposa, queira fazer considerações pertinentes ao dever de sigilo do médico, baseados no artigo 73 do Código de Ética Médica, abaixo apresentado, apontando e justificando qual seria a ação ética mais adequada ao médico. Olha, tem uma resolução, que é a 1359 de 92, do CFM, do Conselho Federal de Medicina, que no artigo 2 diz: o sigilo profissional deve ser rigorosamente respeitado em relação aos pacientes com AIDS, HIV positivo. Isso se aplica inclusive aos casos em que o paciente deseja que sua condição não seja revelada sequer aos familiares, persistindo a proibição de quebra do sigilo, mesmo após a morte do paciente. Mas aí vem, parágrafo único. Será permitida a quebra do sigilo quando houver autorização expressa do paciente, que não é o caso, ou por dever legal, notificação às autoridades sanitárias e preenchimento de atestado de óbito. Também não é o caso. Aí vem, ou por justa causa. Justa causa, entenda-se, proteção à vida de terceiros, comunicantes sexuais ou membros de grupos de uso de drogas endovenosas, quando o próprio paciente recusar-se a fornecer a informação quanto à sua condição de infectado. Então, para concluir, o que é que se faz? Se conversa com o paciente e tenta-se de toda maneira, explicando até não poder mais, né? Até a última tentativa, de que ele seja a pessoa que vai informar a sua esposa sobre a condição de HIV positivo, tá? Se ele se recusar e não quiser, depois de diversas tratativas e conversando, explicando as situações, o médico vai informar esse paciente de que ele tem a obrigação legal de informar a esposa. Por quê? Porque a esposa pode vir a ser contaminada se não souber que este paciente é HIV positivo. Ele pode vir a transmitir esta condição à esposa. Então, ela está num grupo de risco, né? Então, você tem justa causa para quebrar o sigilo profissional, neste caso, e informar a esposa, sempre dando a prioridade de informação e tentando convencer o paciente a informar a sua própria esposa, né? Vai saber como, da melhor maneira que ele vai passar isso para a esposa, tá bom? Próxima. Ao falecimento, teria direito a ter acesso às informações do produto. Desculpa, eu estou lendo mal por causa Ao falecimento, quem teria direito de ter acesso às informações do prontuário do paciente? Quem teria direito seria a sua esposa, né? Por quê? Que o paciente, ele pode deixar até por escrito, ele pode informar de que ele não quer que ninguém tenha conhecimento do seu prontuário médico. Aí nem esposa, nem filhos, nem parente nenhum, nem pais, nem ascendentes, nem descendentes teriam direito, tá? Mas, como é uma doença infecto-contagiosa, HIV, né? Ela tem, inclusive, notificação compulsória pelo Ministério da Saúde. Aí, como a gente leu na pergunta anterior, está lá escrito: sua esposa pode ter direito a essa informação, ao acesso ao prontuário, porque ela é a interessada por justa causa. Esta quebra de sigilo profissional se justifica por justa causa. Eu li, está lá, né? Eu já li agora há pouco. Ela pode ser informada sim, tá? Por quê? Porque ela pode vir a ter sido infectada, né? E é de interesse dela, para salvaguardar esse direito, né? Esse interesse de terceiros, tá?
Tá lá. Artigo 73. É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude de exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento prescrito do paciente. Então, é motivo justo, tá? Apesar da notificação compulsória também. 7º, uma criança que, segundo histórico materno, é hiperativa, se apresenta para consulta médica de rotina, com esquimoses múltiplas, com cores que variam do azul ao amarelo, escoriações diversas, algumas recentes e outras em cicatrização. Dr. Apolônio, médico, apresenta diagnóstico de base, aventou a hipótese de essa criança pudesse estar sendo vítima de maus tratos, imediatamente solicitou exames e avaliação de serviço de psicologia para a mãe e para a criança, informando a ela o motivo das suas suspeitas, cumprindo fielmente seu dever de informar. Ok. Você concorda com essa conduta do Dr. Apolônio? Claro, sem dúvida. Se existe ali uma suspeita de agressão familiar, de violência contra menor, tem que ser reportada, né? Então, assim, o médico, inclusive, assim, está presente no artigo 245 do Estatuto da Criança e da Adolescente, que é obrigação notificar a autoridade de competência os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos. O profissional da área médica foi atribuída a obrigação de denunciar os maus tratos em razão de sua profissão e de seu contato específico com o paciente, tá? Então, isso é obrigação do médico. A conduta está perfeita. Acho também que não só é psicológico, né, a assessoria psicológica, mas tem que ser informado, inclusive, ao Conselho Tutelar, ao Juizado de Menores, esta suspeita. Tá? Ele não está acusando a mãe nem nada, mas existem suspeitas de maus tratos de menor. 8. 8, medicina legal, né? Isso aqui eu não vou responder, é sobre lesões contundentes. Tá. 9. Podendo ser definido como afirmação simples por escrito de fato médico e suas consequências, o atestado médico é um documento de fé pública e parte integrante do atendimento. Em relação a esse tema, queira descrever os tipos mais frequentes e de que forma são legalmente classificados.